Boa noite. Tudo bem com você? Como que você está? Que bom que nós estamos juntos mais uma vez para celebrar ao Senhor, aquele Deus que dissipa o nosso medo e traz ao nosso coração paz, alegria, esperança, mesmo diante de temores, de rumores, de dificuldades, é o nosso Deus que se faz presente em nossa vida, nos momentos mais difíceis. Por isso, sempre é tempo de nós adorarmos ao nosso Deus, que sempre vem ao nosso encontro, nos socorrer em meio às adversidades. O Deus que sempre nos traz a sua doce companhia, o Deus que é fiel com as suas promessas. A Ele eu te convido nessa noite, juntos, em família, você que estiver aí na sua casa, ou sozinho mesmo, mas com toda a sua mente, com todo o seu coração, com todo o seu ser, possamos adorar ao Senhor, seja através do seu celular nesse momento, seja através da sua televisão, do seu computador, mas vamos com todo o nosso ser celebrar o nosso Deus que dissipa o nosso medo. Eu queria agradecer você que está conosco. Eu gostaria de pedir que você continue conosco até o final dessa transmissão. E se você ainda não fez isso, faça agora. Compartilhe essa transmissão. Compartilhe na sua página no Facebook. Compartilhe para outros contatos no seu WhatsApp. Vamos ampliar o nosso canal de alcance para que mais pessoas possam ouvir uma palavra do Senhor nesse momento que nós estamos enfrentando. Então, desde já agradeço você que me dá essa oportunidade de invadir aí a sua casa e de juntos nós estarmos na presença do Senhor, celebrar o nosso Deus. Convido você então a abrir sua Bíblia comigo no Salmo de número 46. Salmo de número 46, nós vamos ler os 3 primeiros versos desse salmo muito conhecido, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estronem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Sim, o nosso Deus é o nosso refúgio e fortaleza presente nas adversidades. Por mais que chegue ao nosso ouvido, ou até mesmo no nosso celular, rumores de notícias ruins, situações difíceis, nós buscamos o Senhor, nós confiamos no Senhor e sabemos que por causa da sua proteção, do seu amor, da sua presença, em meio à adversidade, nós sim vivemos com fé, com esperança e acima de tudo, louvamos ao nosso Deus. E isso que nós vamos fazer nesse exato momento, nós vamos louvar ao Senhor através de uma oração. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos porque o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Mesmo, ó Pai, diante de momentos onde nós somos invadidos por tantas notícias ruins que têm acontecido no nosso país e até mesmo no mundo, diante desses rumores, desses temores, nós descansamos na certeza que o Senhor está conosco, que o Senhor é um Deus soberano, que o Senhor é um Deus que nos ama. Por isso, ó Pai, em meio à adversidade, vivemos na Tua presença, em meio à adversidade, queremos continuar rendendo ao Senhor todo louvor, toda gratidão, toda honra. Por isso nós clamamos, venha com Teu Espírito, inundar cada lar que nos acompanha nessa noite, inundar cada família que nos acompanha nessa celebração, e cheios da Tua presença, contagiados pelo Teu Espírito, mesmo diante de situações difíceis, possamos entregar ao Senhor um louvor que seja agradável. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, receba essa oração. Nós oramos assim juntos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Good.
teu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus.
esse é o momento onde nós temos a oportunidade de honrar e louvar ao nosso Deus também através dos nossos recursos. Esse é o momento onde nós nos comprometemos com a obra de Deus, sustentando. Esse é o momento onde nós exercitamos a nossa gratidão, porque nós louvamos a Deus, porque Deus tem cuidado de nós, Deus tem sustentado os nossos lares. Por isso, queria convidar, então, para esse momento onde nós realizamos a nossa contribuição financeira. Eu gostaria de ler com você o texto que se encontra lá em 1 Crônicas, capítulo número 29. Nós vamos ler o verso 13 e 14. Olha só o que o texto diz. Nós temos aqui um momento de louvor de Davi, diante da construção do templo, diante do início da construção do templo, e nós temos essas palavras do rei Davi, dizendo o seguinte: agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu? Quem é o meu povo, para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Davi está celebrando o mover generoso do povo, que naquele momento uniu seus recursos para iniciar a obra da construção do templo. E nesse momento Davi, então, ele louva a Deus dizendo: Senhor, quem somos nós para te dar alguma coisa? O fato que tudo que nós temos foi o Senhor que nos deu, por isso nós estamos apenas devolvendo. Você então, que está nos visitando, você não fique constrangido com esse momento. Você tem sim essa oportunidade de exercer a sua generosidade, mas acima de tudo esse momento de gratidão e de compromisso com aqueles que são discípulos de Jesus. Mas nós vamos então orar, acima de tudo agradecendo, porque Deus tem sustentado as nossas famílias, Deus tem sustentado a sua igreja, Deus tem sustentado as nossas vidas. Nós vamos orar. Senhor, eu quero agradecer, Pai, porque o Senhor tem sido fiel para as famílias que estão nos assistindo, ó Pai, nessa transmissão. Muitos lares estão sendo, sim, sustentados pelo Senhor. Muitas pessoas, ó Pai, estão sendo abençoadas pelo seu sustento, pelo trabalho. E nós agradecemos por isso. Mas nós também te pedimos por aqueles que estão enfrentando dificuldades, diante, ó Pai, da paralisação do trabalho, alguns que estão tendo que fechar sua empresa, outros, ó Pai, que foram até mandados embora. Em nome de Jesus, Senhor Deus, abre portas, sustente essas vidas, que a tua igreja também continue, Senhor Deus, servindo essas famílias que passam necessidade. Mas acima de tudo, Senhor Deus, traga o teu sustento sobre esses lares, traga esse sustento sobre essas famílias. Senhor Deus, abençoe o nosso país, pois nós precisamos muito do Senhor. Receba a nossa gratidão e a nossa oração. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Você vai poder participar desse momento online. Nós vamos estar louvando ao nosso Deus junto com o conjunto Emanuel. E quando nós estivermos louvando ao nosso Deus através desse conjunto, será projetado então os dados onde você poderá contribuir. Vamos continuar louvando ao Senhor.
Nesse momento nós vamos nos preparar para ouvir a mensagem do Senhor e nós vamos fazer uma oração de iluminação. Se você puder, nesse exato momento, feche seus olhos junto comigo e vamos orar. Senhor, nós clamamos que a luz do Teu Espírito Santo possa ultrapassar a tela dessa televisão, desse celular ou desse computador e através da internet, que o Senhor possa sim falar aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo possa tocar em vidas nesse exato momento. Senhor, nós queremos Te ouvir, nosso coração precisa da Tua voz. Fala conosco. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Nós então começamos o mês de julho e hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens que tem como esse título: Coragem, princípios para vencer o medo. Nós vivemos num momento de medo. Nós enfrentamos um cenário onde o medo tem afetado o nosso sono, nossas emoções, nossa vida. Mas, através dessa série, nós iremos aprender princípios para superar o medo. E nós vamos descobrir que a coragem é exatamente esse antídoto de Deus para que possamos, sim, não viver aprisionados pelo medo, mas caminharmos com coragem, mesmo diante de cenários de adversidade. Bem, hoje nós vamos conversar de maneira mais específica sobre o medo que afeta o nosso coração quando somos abatidos por frustrações, por expectativas que não foram correspondidas, por sonhos que não foram realizados. Eu preciso então perguntar, quais são suas frustrações? Quais são as expectativas que você possuía e de alguma maneira não foram correspondidas? Talvez muitos de nós começamos o ano dizendo, esse será o melhor ano da minha vida. E de repente nos deparamos talvez com o pior ano da nossa vida. Talvez muitos de nós possuíam sonhos de viagens, de festas, de crescimento profissional, financeiro, mas que de alguma maneira todo esse cenário gerou frustração. Alguns sonhos não foram realizados. E tudo isso gera medo. Para você saber, você sabe qual é o momento onde aparece a expressão medo pela primeira vez na Bíblia? É lá em Gênesis capítulo 3, verso 10, quando mostra o momento onde Adão e Eva rompem com o Deus Criador, se rebelam contra Deus, e nesse exato momento de rompimento, de rebelião, então é inserido no mundo, na criação de Deus, o medo. Por isso que a sociedade que nós vivemos, esse sistema onde nós vivemos, esse ambiente, é muitas vezes tão contaminado pelo medo. Porque a partir do momento onde os nossos primeiros pais se romperam com Deus todo Criador, o pecado então contaminou a humanidade. E as consequências foi exatamente o caos e o medo. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O Deus que se revela na Bíblia é um Deus que vem ao nosso encontro para tratar o nosso medo. Bem, existe um livro muito interessante, e eu queria até deixar essa dica para você, nesse momento que nós estamos enfrentando. Alguns estão tendo a oportunidade de ficar um pouquinho mais em casa. Existe um livro chamado Caminhando com Deus em Meio ao Sofrimento, do pastor Tim Keller. E dentro desse livro, ele tem um parágrafo que diz assim: não importa quais cuidados tomemos, quão bem nos organizemos por uma vida boa, não importa quão duro nós trabalhemos para sermos saudáveis, ricos, confortáveis, com amigos e famílias,
e bem-sucedida em nossa carreira, alguma coisa vai inevitavelmente dar errado. Sim. Não importa o quão dedicados sejamos para cuidar da saúde, para manter uma vida financeira, relacional bem-sucedida, em algum momento é inevitável, algo vai dar errado. Porque o mundo que nós vivemos, desde o seu início, foi afetado por esse rompimento com Deus. Então, esse mundo e esse sistema onde eu e você estamos inseridos é marcado pela dor, pelo sofrimento, pelo medo. Mas Deus não abandonou a sua criação. Deus não abandonou a humanidade. E Deus se revela então na Bíblia. Esse Deus que vem ao nosso encontro, nos convidando a uma vida não de medo, mas de coragem. E hoje nós vamos aprender então através de Abraão, que antes de chamar Abraão, se chamava Abrão. Um homem que Deus foi ao seu encontro. Diante dos seus medos, frustrações, Deus tratou esse coração e poderá nos ensinar a como vencermos o medo das frustrações e das decepções. Então eu queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo número 15. Livro de Gênesis, capítulo número 15, nós vamos ler os primeiros versos desse texto. Livro de Gênesis, capítulo 15, nós vamos ler os primeiros versos desse texto. Olha só que a palavra do Senhor diz. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Depois dessas coisas. Antes de nós aprofundarmos nesse texto, eu queria inserir você no contexto desse texto. Nós temos, meus queridos, lá no capítulo número 12, o exato momento onde Deus se revela a Abraão, convidando ele a sair da terra dos caldeus, que hoje seria o Iraque, em direção a uma nova terra. Nesse exato momento, Abraão convida ele a romper com todo o seu contexto familiar, com sua religiosidade, e caminhar com Deus, em direção a um novo lugar. E Deus então faz uma promessa para esse homem, que já muito provável tinha mais de 80 anos. Traz para ele a promessa que ele seria assim, bênção para todas as nações. Bem, então Abraão, nesse exato momento ainda chamado Abrão, diante desse chamado de Deus, ele vai em direção a essa promessa, vai em direção também a essa nova terra. Ele tem muitos sonhos. Sonhos de uma família, sonhos de um filho que ele já na idade avançada ainda não tinha. Sonhos de ver através da sua descendência muitos povos sendo abençoados. Mas é interessante que a partir já do capítulo 12, nós vamos ver lá no verso 10 ao verso 20, que já aparece uma primeira crise. Abraão, ele enfrenta um momento na história de imensa fome. E ele então busca refúgio no Egito. E lá no Egito ele se vê cercado numa rede de mentiras que ele mesmo construiu. E aquele chamado inicial de ser bênção para as nações, então Abraão se torna maldição para o Egito. Ele começa já vendo os seus sonhos sendo frustrados. O texto continua e depois vai mostrar que Abraão, ele não tinha um filho, mas ele tinha um sobrinho. E chega um momento que o sobrinho, então, ele decide se separar do seu tio. Então, Abraão, ele enfrenta a crise. Agora ele tem uma divisão dentro da sua família. O fato é que os anos se passam. E aqueles sonhos, sonho de ter um descendente, sonho de ser um canal de bênção para nações,
todas essas promessas que Deus colocou no seu coração, lá no capítulo 12. Ao longo desse período, parece que as esperanças vão se acabando, o sonho morre. E então a frustração, a decepção toma o lugar. O fato que Abraão, ele viu todos esses cenários, e a pergunta que ele fazia para Deus: cadê Deus? Cadê aqueles sonhos que o Senhor deu ao meu coração? Cadê aqueles projetos? Eu não estou vendo nada acontecer. Bem, nesse exato momento, nós temos então o capítulo 15. E a partir do capítulo 15, nós vamos então aprender a primeira lição dessa noite. Para vencer o medo das frustrações do presente, primeiramente, precisamos compreender que Deus move-se ao nosso encontro em meio ao medo. Olha o que o texto diz. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me dera se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo, Eleazar de Damasco. E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será meu herdeiro. Até aqui. Mas preste bem atenção, lá no primeiro verso, depois dessas coisas, depois de uma crise, depois de uma divisão familiar, depois de um tempo no deserto, depois dessas coisas, Deus se move em direção ao desanimado Abraão, ao frustrado Abraão, ao decepcionado Abraão. Preste bem atenção, todo deserto tem começo, meio e fim. Todo deserto na sua vida tem começo, meio e fim. E haverá também, assim como na vida de Abraão, na sua vida, haverá também, depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão. Sim, todo deserto um dia terá o seu fim, toda crise um dia terá o seu fim. E teremos então aquilo que Abraão viu, que depois dessas coisas, depois de um período de frustração, de decepção, de tudo deu errado. Então Deus falou, Deus se moveu, Deus foi ao encontro desse homem. Deus ouviu o seu lamento, Deus ouviu sua frustração, Deus ouviu a sua reclamação. Bem, Deus falou. Deus não foi Abraão que buscou, mas Deus que se moveu em direção a ele. Deus sabe como ele está. Depois de sonhos destruídos, expectativas frustradas, Deus sabia que o coração dele estava quebrado. Deus sabia o que estava se passando na vida dele. Bem, Deus é o Deus que sabe as frustrações que você está enfrentando. Deus sabe da decepção amarga do seu coração. Assim como na vida de Abraão, foi Deus que se moveu em direção a ele. Creia que talvez se você está nos assistindo nesse exato momento, é porque Deus quer mostrar para você que Ele também está se movendo em sua direção. Que Deus conhece sua dor, sua frustração, sua decepção. E Ele está se movendo em sua direção para mostrar que Ele sabe, que Ele se importa com você. Olha só, o texto continua, meus queridos. E lá no primeiro verso, depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão, dizendo: não tenha medo, Abraão. Em nenhum outro momento Deus chama
Abraão pelo seu próprio nome. O que nós temos é o autor referindo ao nome de Abraão. Mas foi nesse momento de crise, de adversidade, de lutas, que Deus pela primeira vez chama Abraão pelo seu nome. É nesse exato momento que Deus carinhosamente, que se revela como Deus, Criador do céu e da terra, de um Deus que chama as estrelas pelo próprio nome, mas diante das frustrações, das decepções de Abraão, se revela a ele de maneira pessoal, dizendo: não tenha medo, Abraão. Talvez você poderia mudar esse versículo e colocar o seu nome. E ouvindo a voz de Deus dizendo o seu nome, não tenha medo. Essa expressão demonstra o carinho, a preocupação, o interesse de Deus, dizendo: Abraão, eu estou vendo o que está acontecendo. Abraão, eu me importo sim com tudo isso. Abraão, os meus planos, os meus projetos ainda não foram frustrados. Por isso, não tenha medo. Talvez é exatamente isso que Deus está querendo dizer para você nessa noite. Ele está querendo dizer para você: não tenha medo. Eu conheço o seu medo, eu conheço a preocupação, conheço a frustração. Eu sei que você tem projetado muitas coisas e essas coisas não têm dado certo. Mas eu me importo com você. Eu estou me movendo em sua direção. E por isso estou dizendo para você essa noite: não tenha medo. É a voz do Senhor. Presta atenção nesse detalhe de Deus chamar Abraão pelo seu próprio nome. No começo do ano, eu e minha esposa tivemos que mudar o nosso filho de escola. Na escola que ele estudava já há alguns anos, era muito marcante que desde a funcionária até a professora, todas tinham a dedicação de chamar o Guilherme pelo seu nome, apesar do número gigantesco de crianças. Quando nós fomos para uma nova escola, mesmo depois de alguns meses, a professora não conseguia chamar o Guilherme pelo nome. Toda vez chamava um nome diferente. E aquilo me incomodou. Porque mesmo diante de alguns meses, e a sala não era tão grande, ela não conseguiu guardar o nome daquele aluno. O fato é que aquilo talvez ao meu coração demonstrou que faltou um pouco mais de carinho. Eu sei, alguns têm mais facilidade, outros menos facilidade de guardar nome. Mas você consegue imaginar que o Deus que criou todas as coisas, Deus poderoso, soberano, chamou Abraão pelo nome. É o Deus que te chama pelo nome, dizendo: não tenha medo, porque eu conheço suas frustrações, conheço o seu medo. Por isso eu digo: não tenha medo, porque eu estou indo, eu estou me movendo, estou agindo, estou no controle ainda de todas as coisas. Bem, mas o texto continua, e o texto então vai mostrar uma outra lição, que nós devemos confiar na proteção de Deus. Ainda no mesmo verso vai dizer o seguinte: não tenha medo, Abraão. Por quê? Porque eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Por que podemos vencer o medo? O motivo é porque Deus é o nosso protetor. Posso vencer o medo não porque eu sou forte, não tem a ver com as minhas capacidades, não tem a ver com os meus recursos, não tem a ver com a minha estabilidade profissional, não tem a ver com os meus relacionamentos. Mas eu posso ter coragem, eu posso vencer o medo, porque Deus é o meu protetor. É nele onde eu encontro o meu refúgio, a minha fortaleza, a minha proteção.
Olha só o salmo que nós lemos do começo da celebração de hoje. Salmo 46, do verso 1 e 2, diz assim: Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema. Essa semana foi bastante desafiadora, não é verdade? A gente ouviu notícia da pandemia que só cresce. Nós estamos ouvindo aí de uma nuvem de gafanhotos, fortes vendavais, uma nova pandemia, muito possível, ou um novo vírus encontrado na China, que tem o potencial de se tornar uma outra pandemia. Mas só o que o texto diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Deus não foi o nosso refúgio. Deus não será o nosso refúgio. Deus é, no tempo presente, o nosso refúgio em meio à adversidade. Exatamente isso que Deus está dizendo para Abraão. Abraão, eu não fui o seu escudo, eu não serei o seu escudo, eu sou o seu escudo hoje. Nesse momento que você está enfrentando, nesse cenário de frustração, de decepção, eu sou Deus que te oferece proteção. Mas diante disso, nós ainda vamos encontrar talvez algumas aplicações do que significa ter Deus como proteção. Significa que, sendo Deus o nosso protetor, o nosso escudo, nós não seremos afetados nem abalados por nenhuma crise, que tudo vai dar certo na nossa vida. Primeiro, como diz o texto aqui, Deus é o nosso escudo. Escudo você não usa quando você vai para um parque de diversões. Escudo você não usa quando você vai tirar férias. Escudo é um objeto quando você enfrenta uma guerra. Então Deus é o nosso escudo em meio às adversidades, em meio às inseguranças, em meio ao medo que nós enfrentamos. Então, isso significa que nada pode tocar você, exceto aquilo que Deus permite. Se Deus é o teu protetor, nada alcança a sua vida que não esteja no controle e na permissão de Deus. Isso significa que não existe situação difícil na sua vida que não passe primeiro pelo filtro do amor de Deus. Se Deus permitiu você enfrentar, isso passou pelo filtro do amor de Deus. Isso não muda a certeza do amor de Deus sobre a sua vida. Não só isso. Significa que qualquer coisa ruim que acontece com você também faz parte da proteção de Deus. Sim, Deus é o Deus que muitas vezes permite que as crises e o sofrimento, de alguma maneira, seja um instrumento dele para o nosso bem, para o nosso crescimento, para a nossa maturidade, para a nossa transformação. Ter Deus como protetor significa que nada vai atingir você que impeça Deus de cumprir o plano dele em sua vida. Sim, o mundo pode ser abalado por uma pandemia, terremotos, mas isso não muda o fato que Deus continua sendo soberano e os planos dele sobre a sua vida jamais serão frustrados. Ter Deus como protetor significa que você nunca vai batalhar sozinho, porque Deus ele vai lutar com você e por você. Sim, Deus é o nosso protetor, é a nossa proteção. Aquele que luta conosco e por nós nos momentos mais difíceis.
Interessante, aquele pastor que eu citei no começo dessa mensagem, Tim Keller, recentemente ele divulgou nas suas redes sociais que ele foi cometido por um câncer no pâncreas. E recentemente ele deixou uma postagem dizendo o seguinte: embora tenhamos passado momentos de choque e medo, Deus esteve extraordinariamente presente comigo em todos os muitos testes, biópsias e cirurgias das últimas semanas. Pastor Tim Keller ainda está iniciou recentemente tratamento contra esse câncer já avançado no pâncreas. Mas ele disse que em meio a todos os exames, tratamentos, cirurgias, Deus esteve extraordinariamente junto com ele. Sim, Deus é o nosso escudo, a nossa proteção. Que mesmo quando os nossos sonhos, os nossos planos são decepcionados, frustrados, mesmo quando tudo aquilo que a gente projetou deu errado, Deus continua extraordinariamente ao nosso lado, sendo a nossa proteção, a nossa força, o nosso ânimo. Ele continua lutando conosco e por nós. Mas para terminarmos, para vencermos o medo, a frustração e da decepção, precisamos alicerçar a nossa vida na fidelidade de Deus. Verso número 5 e 6 vai dizer o seguinte: levando para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Deus prometeu no capítulo 12, mas a partir daquela promessa, Abraão só enfrentou crises. Então Deus se revela de novo agora no capítulo 15, num outro momento na vida dele. Mas Abraão está frustrado. Abraão, ele reclama. Deus não está saindo como a gente pensou, não. Mas então Deus convida ele a sair da sua tenda, olhar as estrelas, a levantar o seu rosto, o seu semblante de abatido, levantar os seus olhos, olhar para cima e ver que daquela multidão de estrelas, semelhantemente seria a multidão dos seus descendentes. Bem, o fato que o texto termina dizendo lá no verso 6, que Abraão creu no Senhor, isso lhe foi acreditado como justiça. A resposta de Abraão, mesmo diante das frustrações, é ancorar a sua vida na promessa de Deus e na sua fidelidade. Abraão é considerado o pai da fé, mas essa fé foi forjada diante de dias turbulentos, diante da dúvida e da frustração. Sim, é em momentos assim que nós temos a oportunidade de conhecer ainda mais o Senhor, um Deus que não enterra as suas promessas, porém Ele as planta, para que na hora certa elas possam florescer. Sim, Abraão, ele creu no Senhor, isso foi imputado justiça. Essa expressão crer significa não que Abraão teve um pensamento positivo, não é que Abraão sentiu algo, é que Abraão alicerçou a sua vida a partir dessa promessa que Deus iria fazer dele pai de multidões. E ele então viveu a partir desse alicerce, firmado nessa promessa, num Deus que não apenas prometeu, mas um Deus que era fiel. Onde você está alicerçando a sua vida?
na fidelidade de Deus, num Deus que é eterno, ou você tem alicerçado a sua vida naquilo que é passageiro, naquilo que é inconstante, naquilo que não é eterno. Abraão, ele viveu a sua vida alicerçado na promessa e na fidelidade de Deus. Nesse momento, ele então conheceu ainda mais o Senhor. Foi forjado por Deus a se tornar o pai da fé. E viveu nessa convicção num Deus que é fiel. Abraão, mesmo diante das frustrações, nesse exato momento, ele ancorou a sua vida na fidelidade de Deus. Às vezes a nossa vida é como um barco na tempestade, que precisa então jogar a âncora. Mas quanto maior a tempestade, mais a âncora precisa descer, para que ela esteja ancorada no chão firme, para que o barco, lá em cima, diante das ondas e dos ventos, consiga permanecer firme. Muitas vezes, diante das frustrações que geram em nós medo, é tempo de nós descermos ainda mais a âncora da nossa vida e alicerçarmos a nossa vida na certeza de um Deus que é fiel e que cumpre as suas promessas. A expressão aqui de Abraão, creu no Senhor, isso significa que Abraão, ele alicerçou a sua vida na promessa de Deus, ele entregou a sua vida ao Senhor. Talvez momentos de crise, de frustração, é tempo sim, de nós entendermos que se a nossa vida estiver alicerçada, se a âncora da nossa vida estiver fincada na areia, nós nunca teremos estabilidade. Os ventos irão sempre nos abalar. Mas se a âncora da nossa vida estiver alicerçada na rocha eterna, de um Deus fiel, de um Deus amoroso, misericordioso, a tempestade pode vir, mas iremos permanecer firmes no Senhor. Eu sei que se tornou uma frase muito comum, logo tudo vai passar, tudo vai dar certo. Mas eu preciso ser sincero para você. Embora sim, nós vivemos pela fé, com esperança, isso não significa que tudo vai dar certo. Isso também não significa que tudo logo vai passar. Sim, essa pandemia pode passar, mas pode surgir outras. Essa crise pode passar, mas pode surgir outras crises. E nós percebemos isso na história da humanidade. Mas a grande questão é, onde está alicerçada a nossa vida? Para que não importando se as crises vão ou não surgir novamente, nós estamos firmes num Deus que é fiel e permanece sendo a nossa proteção. O Deus, sim, que nos conhece pelo nome, porque Ele nos ama e se preocupa conosco. Bem, concluindo, para vencermos o medo das frustrações do tempo presente, precisamos compreender que Deus move-se ao nosso encontro em meio ao medo. Precisamos confiar na proteção de Deus e alicerçar a nossa vida na sua fidelidade. Então, para agir, para pensar e agir, eu preciso perguntar para você, quais são as suas frustrações? Quais são as suas maiores frustrações? Quais foram os sonhos que não se realizaram? Quais são as expectativas que não foram correspondidas? Talvez muitos estão enfrentando frustrações no trabalho, nas finanças,
Outros estão enfrentando frustrações na convivência familiar. Eu não sei quais são as suas frustrações, mas eu queria que você soubesse que você deve apresentá-las ao Senhor, o Deus que se importa com você, o Deus que se importa em ouvir o seu coração, em ouvir suas preocupações, o Deus que te chama pelo nome, dizendo: não tenha medo. Aonde está alicerçado a sua âncora nesse momento? Alguns querem jogar a sua âncora na estabilidade que o dinheiro dá, na segurança que a vida profissional pode oferecer, na tranquilidade que a saúde pode oferecer, que o governo pode oferecer, a economia pode oferecer. Mas eu vou dizer que tudo isso é passageiro. A nossa âncora precisa estar firmada naquele que é o eterno, o Deus que nos criou, o Deus que nos chama pelo nome, Deus que se demonstrou fiel, porque Ele cumpriu a sua promessa, vindo ao mundo, não abandonando a humanidade, enviando o seu próprio Filho, para aqueles que nele crê, pela fé em Jesus Cristo, recebemos a certeza do amor de Deus sobre as nossas vidas, um amor que nos liberta do medo, um amor que traz paz, um amor que traz esperança. Sim, em Cristo Jesus, sobre nós foi imputada a justiça de Cristo. Aquele que crê em Jesus, sobre a sua vida é imputada a justiça de Jesus. E através de Cristo, tem a certeza do amor, da reconciliação, da paz com Deus. Isso significa que nada nos separa do amor de Deus. E com Ele, nós enfrentamos a vida, as lutas e as dificuldades, vencendo o medo e caminhando com coragem, porque temos um Deus que está conosco, um Deus que é o nosso protetor. Eu gostaria de orar pela sua vida nesse momento. Senhor, Pai de amor, Deus de graça, eu quero interceder pelas vidas que nos acompanham nessa transmissão. Talvez muitas pessoas, ó Pai, se encontram decepcionadas diante das crises que têm enfrentado nesse ano tão difícil e incomum. Talvez alguns, ó Pai, estão enfrentando frustrações dentro da sua própria casa, no casamento, na vida dos seus filhos. Outros, ó Pai, estão vendo os seus sonhos na vida profissional, na sua empresa. Sonhos, ó Pai, que estão morrendo. Senhor Deus, por essas pessoas eu clamo que o Senhor, ó Pai, vá ao encontro dessas vidas, que elas possam ouvir a voz poderosa do Senhor, que dissipa todo medo e insegurança, e que o Senhor a chame pelo nome, que a Tua palavra possa, Senhor Deus, curar, libertar, encorajar as vidas, ó Pai, que nos assistem nessa celebração. Em nome de Jesus, que pela Tua presença, vidas possam se render ao Senhor, vidas possam decidir, ó Pai, jogar a âncora da vida na rocha que é o Senhor, o Deus eterno. Vidas possam jogar, ó Pai, e alicerçar suas vidas na rocha que é Cristo Jesus, aquele que morreu pelas nossas vidas, e que imputa a sua justiça sobre nós, e por causa de Cristo somos considerados justos, filhos amados pelo Senhor. Então, que pela fé em Jesus, o Teu amor seja derramado nesses corações, e que haja paz, que haja esperança, e que haja uma coragem
que venha do Senhor para enfrentar as lutas e as dificuldades dessa vida. Senhor Deus, continue sendo a proteção sobre essas vidas e famílias. Os abençoe. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Deus Emmanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe adoração. Agora nós vamos então celebrar a ceia do Senhor Jesus. E esse banquete, onde nós temos a oportunidade de celebrar nos nossos lares, assim como era feito no Antigo Testamento, quando o povo celebrava a Páscoa, que era a celebração e a lembrança de um Deus que libertou o seu povo do Egito e o conduziu para uma nova terra. Nós agora, diante da aliança da graça, nós celebramos a nova Páscoa, onde Cristo nos libertou da escravidão do pecado e nos garantiu uma nova vida, nos garantiu a eternidade. E nós temos esse banquete, onde você tem essa oportunidade de ter esse banquete aí na sua casa. Quem é convidado a participar desse momento? Todos aqueles que foram batizados, que professam sua fé em Jesus Cristo e que fazem parte da igreja, que é o povo da aliança, que é o povo de Deus. As nossas crianças, que também são alcançados pela graça soberana do Senhor, que foram batizadas, também são convidadas a participar desse banquete, da lembrança, da libertação oferecida lá na cruz em Cristo Jesus, mas também é um momento de comunhão, como povo de Deus, como família do Senhor, e é também um momento de esperança, porque um dia estaremos no grande banquete na eternidade, face a face com o Senhor. Nós vamos nos preparar para esse momento, você que se preparou com seu pão, com seu cálice de suco de uva ou de vinho, você pode pegar nesse momento e nós vamos celebrar juntos. Mas antes nós vamos orar, preparando o nosso coração e a nossa mente para esse momento. Convido que o nosso irmão presbítero Wagner esteja orando. Oremos. Graças a paz, irmãos. Então, feche os olhos
Abre o teu coração, vamos estar orando nesse momento. Senhor Deus e Pai, eu te louvo e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E aqui nesse momento, ó Pai, nós estamos celebrando a tua ceia, ó Pai. Obrigado por esse privilégio, Pai, tão grande em participar da tua ceia, Senhor. Nós sabemos que agora, nesse momento, cada irmão está em sua residência, em seu lar, junto com a sua família ou sozinho. Mas eu creio que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, está com todos nesse momento, porque nosso Deus é onipresente, e glória ao Senhor por causa disso. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor enche nossos corações, ó Pai, intercede por nós, e o Senhor nos envolve com o teu amor também. Obrigado, Pai Santo, Pai de amor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E esta ceia, ó Pai, é memorável, Pai. Cada vez que nós fazemos a ceia, nós sabemos da tua presença, Pai, em nosso meio. Nós clamamos a ti e pedimos a tua misericórdia, ó Pai. Perdão dos nossos pecados, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós cremos que o Senhor perdoou. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor nos salvou, ó Pai. E em nome de Jesus Cristo, o Senhor nos renovou. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então nós vamos participar desse momento. Convido que você pegue o seu pão. O presbítero Wagner vai pegar o pão, pedir para ele partir. Quando Jesus, na última ceia, se reuniu com os seus discípulos, antes de ser traído, ele deu graças, pegou um pão, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vós. Comam dele em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele pegou um cálice de vinho e disse: esse é meu sangue que é derramado em favor de vós, o sangue da nova aliança. Bebam dele em memória de mim. Porque todas as vezes que nós comemos desse pão e nós bebemos desse cálice, nós anunciamos o Cristo que por nós padeceu, por amor, se entregou, mas ressuscitou. E nos dá a certeza que um dia estaremos com Ele no banquete da festa, da celebração da vitória do Cordeiro. Então nós vamos participar nesse momento. Você pode pegar aí o seu pão. Comam em memória de mim. Bebam em memória de mim. Amém. Que esse banquete espiritual renove sua fé, seu ânimo e sua coragem. Vamos permanecer juntos no Senhor. Amém. Estamos chegando ao final dessa celebração e você que esteve conosco do começo até esse momento, gostaria de agradecer muito pela sua presença, você que permaneceu conectado junto conosco. É bom nós permanecermos conectados com Deus e uns aos outros, e juntos permanecendo, sendo a igreja do Senhor, sendo a 8ª igreja de Sorocaba. Bem, se você é visitante e você tem acompanhado as nossas programações, eu queria desafiar que você se identificasse, coloque aí onde você estiver nos assistindo, seja pelo Facebook ou pelo YouTube, coloque o seu nome para que o Ministério de Recepção possa conhecer e saber que você está nos acompanhando. E nessa transmissão nós vamos deixar um link onde você vai entrar em contato com o Ministério de Recepção, se você gostaria de saber mais informações da nossa igreja, tudo bem? Bem, eu gostaria de dizer, em nome do conselho da nossa igreja, que se reuniu recentemente, que nós decidimos que no mês de julho nós continuaremos fechados a nossa atividade ao público. Diante de toda a situação, nós decidimos isso até mesmo antes da regressão que a nossa cidade de Sorocaba teve, e nós vamos permanecer assim no mês de julho, fechados a nossa atividade ao público. Mas nós permaneceremos com as nossas atividades online, como celebração, grupo familiar, como nós também temos a nossa escola de discípulos, temos o grupo de jovens do Zoom, agora nós temos até uma sala para adolescentes, ministério infantil, tudo isso nós vamos deixar esse link e as programações na transcrição dessa transmissão, tudo bem? Bem,
Eu queria enfatizar isso. Isso nós já estamos fazendo desde o começo dessa pandemia. Você não precisa enfrentar essa situação difícil sozinho. A nossa igreja tem uma secretaria de apoio que pode te ajudar em diversas áreas. Se você está precisando de aconselhamento pastoral, se você está precisando de orientações médicas, se você está precisando até mesmo de orientações jurídicas, se você está precisando de apoio psicológico, se você necessita da ação diaconal da nossa igreja, da ação social da nossa igreja, nós vamos deixar aqui o contato da Secretaria de Apoio, onde você pode encontrar mais informações, tudo bem? O nosso horário de atendimento diante do mês de julho, ele ampliou. Nós temos agora as terças-feiras, das 14 às 18 horas. Nós também temos na quinta-feira, das 14 às 18 horas. Nós temos também na quinta-feira e na sexta-feira também esse mesmo horário. Na quinta-feira, nós temos também à noite, das 19 horas às 21 horas. E nós também temos um horário aberto ao atendimento que no domingo, das 9 às 11 horas. Esse horário você pode agendar comigo mesmo, vou deixar aqui o meu contato, de preferência agende com antecedência, onde você pode vir aqui na nossa igreja buscar mais informações ou até mesmo trazer as suas contribuições, sejam elas através dos mantimentos, máscaras, sua contribuição financeira, tudo bem? Eu queria desafiar que possamos, em meio a toda essa situação, permanecermos com as nossas doações. A nossa igreja assumiu um compromisso social nesse momento de continuar abençoando famílias que estão passando necessidades. Nós temos famílias haitianas, nós ajudamos Betel Casas Lares, ajudamos famílias da nossa igreja, ajudamos famílias do bairro, e você pode ajudar com a doação de uma cesta básica, com a doação de mantimentos para a construção dessa cesta básica. Nós também estamos levantando doações para máscaras, onde você pode doar máscaras ou você pode doar um valor em dinheiro. O contato nós vamos deixar aqui na tela, onde você pode buscar mais informações, tudo bem? Queridos, eu queria desafiar agora toda a nossa igreja, que possamos permanecer conectados uns aos outros. Já faz um tempo que nós temos essa campanha. Nesse momento, nós precisamos manter unidos. Então, faça ligações, ligue para aquele irmão, irmã da nossa igreja, busque no WhatsApp, mande uma mensagem pessoal. Nós precisamos, sim, manter os nossos relacionamentos. Nem que seja através do celular, nem que seja através de uma ligação, mas vamos permanecer juntos. Tudo bem? Nós estamos, então, chegando ao final da nossa celebração e nós vamos terminar fazendo a oração que o próprio Senhor nos ensinou, que diz assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, poder e a glória para sempre. Amém e amém. Recebei a bênção. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor imensurável de Deus Pai, que as consolações, a paz e a coragem do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, hoje e por todo sempre. Amém e amém. Tenha uma ótima semana na companhia do nosso Senhor.